Bem, queria dar boas-vindas aos nossos oradores e aos participantes que se juntam a nós através aqui da plataforma que gentilmente nos tem sido cedida pela Cisco com o apoio da Axians, WebEx. E hoje trazemos mais um webinar dentro do ciclo, mais uma Talk Communications, não é? Dentro do ciclo do Futuro com o 5G, desta feita no setor portuário e na indústria automóvel. E temos 5 oradores connosco hoje. O Cláudio Diotalevi, Partner Manager Transport and Logistics da Ericsson Itália, o Juan Calero Gonzalez, que é Sales Engagement Principal da Ericsson de Espanha, e de Portugal, então, temos o Nuno Russo, Head of Digital Services da Ericsson em Portugal. E temos também Isabel Moura Ramos, Executive Board Member do Porto de Aveiro, e o João Oliveiro, diretor de Connected Cars da Via Verde. Disse tudo bem? Dos nossos oradores. Olhem, então o tema hoje, como acabei por dar conta, tem a ver com, efetivamente, o ciclo de análise que a PDC tem vindo a fazer em torno do potencial disruptivo que o 5G vai trazer a todos os setores, desde os mais tradicionais aos mais tecnológicos, e para tirar partido de todas as potencialidades que esta nova tecnologia e que esta geração móvel promete, é imperativo nós podermos apostar na inovação e na criação de soluções à medida. São vários os players que já têm estado a desenvolver estes projetos piloto, a fazer aplicação da tecnologia, à medida que ela vai sendo disponibilizada e que vamos conseguindo em algumas localizações em que o 5G já está mais, em que o processo do 5G da atribuição das licenças já avançou, e por isso é que também hoje temos, dentro do conjunto de oradores da Ericsson, um representante de Itália e um representante de Espanha para nos trazerem também os insights daquilo que está a ser feito lá fora. Portanto, juntámos fornecedores de tecnologia, operadores de forma indireta, empresas, startups, academia, clientes que precisam de saber como trabalhar em parceria, em cocriação, em verdadeiros ecossistemas que criem valor e transformem as várias indústrias. Como o leilão da 5G em Portugal está prestes a arrancar, e como há vários mercados já com ofertas comerciais desta tecnologia verdadeiramente transformadora, nós procurámos olhar para estes estudos de caso que comprovam os benefícios desta nova geração móvel. E por isso hoje vamos olhar então para o setor portuário e para o setor automóvel em conjunto com a Ericsson. E sem me prolongar muito mais, só pedia aos participantes que à medida que fossem tendo as suas questões, que nos pudessem colocar aqui na plataforma. Tem uma funcionalidade que é o Q&A e tem também o chat. Nós preferimos que coloquem só no Q&A, no sentido de podermos ter um repositório único com as questões em que vamos olhando e verificando, procurando responder. Mas estejam à vontade, não esperem até ao final para a questão do debate, mas vão colocando as vossas questões à medida da apresentação. O modelo segue-se, então, com uma apresentação primeiro do Nuno, do Juan e do Cláudio, e depois, então, a Isabel e o João Oliveira também vão fazer a sua breve introdução antes de passarmos ao debate e de podermos responder às questões que nos chegarem. Portanto, muito obrigada a todos mais uma vez e vou passar literalmente a bola ao Nuno para poder exibir a sua apresentação. Muito bem, bom dia, obrigado Sandra. Vou então partilhar. Portanto, calculo que estejam a ver a apresentação, correto? Vamos a ver. Muito bem. Ok, antes de mais gostaria de cumprimentar os meus colegas de painel e todos os que estão aqui a assistir a esta webconference e agradecer à PDC por esta oportunidade de estarmos aqui a falar hoje sobre, digamos, a aplicação de mais alguns use cases do 5G, neste caso, portanto, na indústria portuária e na indústria automóvel. Eu acho que é do conhecimento geral que o 5G tem dois grandes grupos de aplicação, portanto, uma parte de consumer e outra parte da indústria. No consumer, efetivamente, a grande largura de banda e velocidade grande vai permitir ter algumas funcionalidades que ao dia 2 não é possível ter no móvel, tal como a realidade aumentada, a realidade virtual, vídeos de alta definição. Mas hoje estamos aqui efetivamente para falar mais sobre, digamos, como é que o 5G pode ajudar a indústria no seu todo. Portanto, temos várias indústrias, várias áreas. Hoje vamos focar-nos especificamente, portanto, nestas três áreas: manufacturing, parte automóvel e transporte e logística. É importante dizer que nestas webconferences que têm havido aqui na APDC já têm sido
falado muito do 5G, as suas capacidades e tudo mais, mas é importante dizer que para a indústria, além da velocidade e da latência, há 3 características mais que são bastante importantes e críticas para que, digamos, as coisas funcionem como devem ser, principalmente em situações de mission critical, em que inclusivamente pode haver o risco de vida humana. Estamos a falar de situações de, portanto, de fiabilidade que a rede tem que ter, portanto, o 5G é feito, portanto, é desenhado dessa maneira para ter 5 novos de disponibilidade, tem também sistemas de redundância e tudo mais, portanto, essa situação tem que ser assegurada. Do ponto de vista de segurança, temos milhões de devices IoT serem ligados a uma rede, portanto, isto obviamente pode trazer um potencial de segurança ou de brechas de segurança, mas o 5G está, digamos, feito de raiz para ter, digamos, esta situação assegurada do ponto de vista da autenticação de todos estes devices. E, finalmente, do ponto de vista de precisão, existe alguns use cases específicos, nomeadamente dentro, por exemplo, de uma fábrica, em que é preciso saber onde estão determinados ativos do ponto de vista de localização geográfica. E o GPS, portanto, como nós sabemos, dentro de indoor, portanto, não funciona tão bem. E aqui o 5G tem um papel também importante a desempenhar. Apesar de nós estarmos atrasados em Portugal, e ao contrário das outras tecnologias não sermos os líderes, é importante relembrar que o 5G já começou a ser instalado em 2019, nomeadamente nos Estados Unidos, foi a primeira rede, seguida pela Coreia do Sul. Nós efetivamente esperamos que em 2020, até ao fim do ano, que o rollout de 5G, portanto, seja bastante grande e está a acelerar, e mais ainda do que o que tem sido feito nas outras tecnologias, nomeadamente no 4G, e esperamos efetivamente acabar o ano com cerca de 190 milhões de subscrições. Obviamente, todos estes rollouts 5G começam primeiro nas cidades e depois vão, digamos, tendo uma cobertura cada vez maior à escala de um território nacional. Também já em 2020 estamos a assistir a trials de indústria, alguns dos quais vamos falar aqui portanto, ao longo desta sessão. Do ponto de vista do posicionamento da Ericsson no 5G, a Ericsson, portanto, é pioneira no desenvolvimento do 5G, é a principal contribuidora do ponto de vista de patentes e standardização das chamadas patentes essenciais para o 5G, e temos, digamos, uma boa performance nas primeiras redes que logo que foram, digamos, instaladas tanto nos Estados Unidos como na Coreia do Sul. Fomos também o primeiro fornecedor a ter redes nos 5 continentes, nestes países estão aqui demonstrados. Ao dia 2 temos cerca de 113 contratos comerciais de 5G, portanto com operadores globalmente, e temos cerca de 65 redes live neste momento. Portanto, demonstração daqui que de facto o 5G é uma realidade e está a acontecer efetivamente a nível global. Passando aqui para os casos de uso e começando aqui na indústria automóvel, vamos falar aqui primeiro de um aspecto que é onde nasce efetivamente um carro. Um carro nasce numa fábrica e, falando de fábricas, temos que falar claramente sobre também a indústria 4.0. E a indústria 4.0 e o 5G andam, por assim dizer, de mãos dadas. E porquê? Porque o 5G vai permitir uma série de casos de uso numa indústria, nomeadamente do ponto de vista do IoT, começando pelo IoT, em que efetivamente vai ser possível monitorizar uma série de devices remotamente que podem estar espalhados ao longo de uma fábrica. Vai ser possível também fazer o tracking do ponto de vista logístico de materiais que estejam dentro da fábrica e que saiam da fábrica. Do ponto de vista de largura de banda, vai ser possível ter aqui alguns casos de uso bastante interessantes, nomeadamente o de, por exemplo, realidade aumentada. Isto vai permitir o quê? Que um operário, por exemplo, que esteja a fazer a reparação de uma máquina, possa ter a ajuda remotamente de um expert que pode estar em qualquer parte do mundo e que possa ir dando as instruções, portanto, como é que essa máquina pode ser reparada. Portanto, isto é algo completamente inovador e que não existe ao dia de hoje. Depois, se formos aqui mais para os casos de uso de
veículos autónomos e robôs, aqui sim estamos a falar da verdadeira necessidade de baixa latência, em que, portanto, é um conjunto de maquinaria que, no fundo, que anda à vontade pela fábrica e que tem que ter, digamos, um controle muito fidedigno, não pode falhar. E aqui realmente, digamos, a fiabilidade dos 5 novos entra em ação e é bastante importante para que as coisas funcionem como previsto. Tudo isto vai fazer com que, por exemplo, um floor plan de uma fábrica seja dinâmico, portanto não seja rígido. Isso significa que as fábricas vão poder adaptar-se às necessidades do mercado de uma maneira muito mais célere, tendo um time to market muito superior ao que existe ao dia de hoje. De acordo com um estudo que foi feito pela ABI Research, nas indústrias automóvel e indústrias de componentes eletrónicos, todos estes casos de uso, por assim dizer, somados, podem representar eficiências de até 8% de custos, portanto, de poupança de custos. Inclusive também do ponto de vista de retorno de investimento, é calculado que ele seja 10 a 20 vezes o retorno de investimento durante 5 anos. Portanto, aqui uma prova realmente que há um potencial muito grande do ponto de vista da indústria 4.0 com o 5G para aumentar a produtividade de uma indústria. Dois casos paradigmáticos que temos na Ericsson em que estão efetivamente a ser instalados ao dia de hoje. Os dois são na Alemanha. O primeiro com a Mercedes, uma parceria com a Mercedes, Ericsson e Telefónica, e o segundo com a Vodafone e com uma fábrica de carros elétricos chamada eGo. Portanto, estas duas indústrias têm redes privadas 5G, em que têm, portanto, um ambiente controlado, e isso vai permitir realmente todos aqueles casos que eu estava a falar de baixa latência. Portanto, aqui, para dar apenas um exemplo, os Automated Guided Vehicles vai permitir que, ao invés de ter uma linha de produção sequencial, que é o que existe ao dia de hoje nas fábricas de automóveis, vai permitir que o carro esteja numa determinada posição e que todos estes veículos e estes, digamos, veículos autónomos vão trazer os materiais necessários à produção para portanto, para o local onde está a viatura. Isto vai permitir eficiências operacionais do ponto de vista da fábrica. Além disso, hoje em dia é sabido que os carros têm vários gigabytes de informação do ponto de vista de software, e esse download de informação vai ser possível fazer em qualquer lado da fábrica. Não vai ser preciso o carro ir para uma estação específica e fazer, portanto, estar ali a perder tempo a fazer esse download. Portanto, pode ser feito com essa capacidade que o 5G dá ao longo portanto, do caminho na fábrica. Por último, um dos use cases também falados, que é o tracking dos ativos da fábrica, desde ferramentas que os operários usam, portanto, toda uma série de ativos em que o 5G, através do posicionamento, vai fazer com que se possa aumentar essa produtividade. Dentro ainda do ramo automóvel, mas algo aqui completamente diferente, o meu colega Juan irá falar mais sobre esta parte, mas eu queria deixar aqui digamos, um pouco um aperitivo. Este aqui é um esquema de um acidente que houve num carro autónomo em 2017 que foi bastante estudado. Ora bem, o que é que aconteceu aqui? O carro semi-autónomo, não é autónomo, semi-autónomo, acabou por ter um acidente, acabou por embater aqui no trail de um caminhão. Nesta situação em concreto, os sensores do carro não foram suficientes para evitar o acidente. E porquê? Porque houve aqui uma série de condições específicas, em que pela cor do trail do caminhão, que era clara, e pelo ambiente que estava muito sol e muito claro, e também pelo facto do caminhão não ter, portanto, uma proteção por baixo do trail, fez com que o carro semi-autónomo não detectasse o caminhão e seguiu simplesmente em frente. Passou por baixo do caminhão e não parou. Infelizmente houve uma fatalidade, e é este o tipo de situações que nós queremos evitar com a rede 5G, porque com a rede 5G, se houver esta comunicação entre veículo, este tipo de situações é o típico de situações que pode ser evitado e efetivamente ter aqui a possibilidade de salvar vidas humanas. Indo agora aqui para a parte dos portos, para que as pessoas percebam. Portanto, há uma série de situações dentro de um porto. Um porto tem um ambiente
digamos, dinâmico, está tudo sempre a mover-se com os contentores, com os veículos e tudo mais, portanto tem um ambiente, é altamente metálico, portanto a situação de ter cabos no Porto para controlar máquinas não existe, portanto tem que haver uma rede celular. E dentro das redes celulares, o 5G é a única tecnologia que permite efetivamente uma grande fiabilidade, segurança e baixa latência. Mais nenhuma outra tecnologia permite isso. Isso vai fazer com que haja uma série de casos de uso, nomeadamente, mais uma vez, Automated Guided Vehicles, câmaras de alta definição que são usadas para controlar as gruas, vigilância de vídeo, automatic checkpoints, que é quando efetivamente um veículo, um caminhão com um contentor chega ao porto, a poder de alguma maneira ser feito um check-in de uma maneira bastante automática. Portanto, existe uma série de aplicações. Neste caso, em concreto, temos aqui uma aplicação no porto de Qingdao, na China, que é o 7º maior porto do mundo. Portanto, é um porto que tem grande movimento do ponto de vista de contentores. Este porto está completamente automatizado. E o 5G aqui é um enabler muito forte. Porquê? Porque, mais uma vez, pelas situações que eu falei, em que não é possível usar nem cabos nem Wi-Fi, o que foi feito aqui, efetivamente, foi ter em cada uma destas gruas estão instaladas cerca de 30 câmaras ou mais de alta definição. Isso vai permitir com que elas sejam controladas através de um centro de operações, portanto, pelos trabalhadores do Porto, e cria-se aqui um grau de automação bastante grande e permite que realmente haja aqui uma eficiência muito grande do ponto de vista de savings, podem ir até cerca de 70%. Aqui, pronto, cada porto tem uma situação específica. Há portos mais de contentores, outros portos mais pequenos, médios, portanto, cada um tem a sua situação específica. Estes são alguns das experiências que temos lá fora, em vários portos ao longo do mundo, mas cada um tem que realmente tentar perceber qual é que é a potencialidade do 5G e aplicar às suas necessidades e aos seus casos de uso. Portanto, é um trabalho que é sempre feito em conjunto, com vários players, desde a entidade que gera o porto, como neste caso pode ser a Ericsson, operadores e outros fabricantes e players também. Com isto, vou passar ao meu colega que vai falar especificamente do Porto de Livorno, que é um use case que eu penso ser bastante interessante. Thank you for the invitation. I'm glad to be here today to present the case of Port of Livorno. I'm part of the IoT unit, Ericsson IoT unit in Italy, and I've been working on the Livorno case since 2016. And I would like to present to you some results of this port experience and engagement that represent proving points for all the advantages and the benefit that Nuno has described so far. So I said, the initiative at Port of Livorno is particularly important because it represents a proof point of a strategy, of an approach in order to transform the traditional port of operation into a smart port operation. And this is particularly important because it's achieved through digitalization and introduction of high-performance 5G connectivity. This case is particularly interesting because when you consider a transformation from a traditional port to a smart port operation, you need to set goals for this. And the best goals that the authority of the Port of Livorno has set are the goals of sustainable development goals that were defined by United Nations in 2015. In order to achieve not only cost efficiency, but also sustainable development. So protection of the environment and development of the local community. Because as all you understand, a port is a big operation that impacts the life, the work of many people. For example, in Livorno, the port is a big employer with 50,000 people and specialized engineers working on the port every day. And in order to serve almost 9,000 ships per year. So as we adopted in this experience the sustainable development goals that were set by the United Nations,
we achieved the possibility to correlate the key processes in the port operation, like warehouse management, like, for example, container terminal operation or ship practices. So we focus on these key processes in order to understand how the digitalization of these processes could achieve this target, the target of a more sustainable development, protection of the environment, so cost efficiency, but also benefit, societal benefit for the entire community that lives around the port. And in this case, the transformation to a smart port is basically enabled by the technology, because the installation and the deployment of high-performing sensor, of digital cameras, of artificial intelligence technology can create a global, can create a cohesive community, can connect workers, information, digital information to workers, and make the work more efficient and more sustainable, so that you not only have cost efficiency, but you also provide more skilled jobs, because the people has to develop skill in order to adopt in the best way this new technology. And the spreading and the deployment of sensor allow to the port authority to provide control and ensure a protection of the ecosystem and the quality of the water and the environment. So it's very much all-encompassing engagement that consider the port operation from many different dimensions and point of view in order to create a real transformation into the port. If you can go to the next slide, then. Yes. So why 5G? Because 5G is a very robust cellular technology that can connect in a secure way and performing way all the devices, detector and lidars and camera, all the devices that are needed to capture and to give back digital information to worker. In this example, you can see how, for example, augmented reality has been used in the port of Livorno in order to measure the size and detect the position of goods that are not included into a container. So exceptions or pallets that must be recognized and treated as exception during the unloading and loading operation. And this is particularly important because the operation of the port must be competitive, must be time performing. And in this way, using this technology, we could measure that simply, for example, the operation to search and to manage a container into a port could be reduced from 8 minutes to 7 minutes for each pallet, which doesn't seem a lot, but that sums up to a lot of advantage when you compare this improvement to the high scale volume of a port. Of course, connecting cameras and in order to deploy artificial intelligence recognition software, to do all this, you need very reliable and performing connectivity. And so that 5G is really the answer in order to make this possible. If you can get to the next slide. So the project was, as I said, an opportunity to test in a real live environment, to test how digital and 5G can improve the operation. And we examined and we tested all different processes, all key processes of the port, like tracking and storage and loading operation. And we understood that by sharing this information with the different operators, it was possible to speed up, to really speed up the operation of the port and reduce, for example, the cargo registration from 3 minutes to 2 minutes. So there are many different aspects you can streamline and improve to make the port more competitive. And in this industry, being competitive is very, very much important, because
maritime companies that manage many million tons of cargo. They want to choose the best port available to ship their goods. They want efficient ports in order to make all the operation within 1 day, half a day. So turnaround time and efficiency is very important for competitiveness of the port. So finally, in the last slide, after we examined all these different big and small processes, we could calculate that for a typical port like the one of Livorno, we could achieve, using technology, over 8% reduction in greenhouse gases, CO2 gas emission reduced because of more efficient operation. We could optimize, there is a possibility to optimize vessel berthing operation, and this leads to an operation saving of about 2.5 million euro per year. Also, another type of innovation is teleoperation of cranes, ship-to-shore cranes, those big cranes that allow to board onboard containers from the ship. And by using automation and remote control technology, we have been able to measure that it's 20 to 25% productivity improvement is possible. So you see that all these indicators show in a quantitative way how big the impact of technology can be for a critical operation like a port environment. Thank you. This is Juan Calero. Can you hear me? Yes. Yes. Okay, thank you. Pleased to meet you all and have the opportunity to share this experience in Ericsson about use cases related with automotive and connected cars. So just to start the presentation is a reflection on how is the market of connected cars today, because we are living in a true revolution in the automotive industry. In Ericsson, we have identified 4 megatrends that we summarize on the CARE acronym, that is connected, automotive, redefined, and electric. In some other parts of the world, you can see a similar approach to these megatrends like ACES, automated, connected, shared, and electric. And when you think a little bit on that megatrends, all are impacted in less or more way with connectivity. Of course, connected cars are based on connectivity. It's not further to insist on that. Automated, we have seen examples on the portal, even in the roads, that automated car has to be connected to be remotely driven or be aware of the environment to take decision. Redefined, meaning that more and more the people don't want to own a car for occasional use, 1 per week, 1 per day, 1 hour per day or so. Instead of that, we all prefer having a kind of car as a service when we use the car when we need, through mobility companies and mobility operators. You have many names on your brain probably. And electrification is clearly the next step for the powertrain of the cars. Not so clear way on how connectivity is impacting on electric, but as well knowing the grid, which will be the best point to recharge the engine and so on and so forth, will be an approach and an application for connectivity. So next slide, please. Basically, the idea that all manufacturers are having on automotive is they have to transition from a physical world to the digital world. They had to think they had to live to think in the car as an object, the object you have in your garage, in your street, and you have to think in the car as a service. So you want to use the car when you want, with services that you are in your house. And the OEMs want that all of these services will be common across all geographies. You expect that your car will behave in a similar way here in Portugal or in Italy or in Spain or other world. This means that you need a kind of common connectivity layer to support reasonably seamless services across all geographies. These are the challenges that OEMs
are facing today. Next slide, please. In my analysis from now on, this is some sample on different applications you will have on your car. So connectivity is not an option for automotive, but a must. They cannot think in a future car without thinking on connectivity, right? So different applications, different services are running in the connected car. You have passengers to drive, passengers and driver have to enjoy more and more digital assets in a similar way that you use in your house or in your work environment. Not only for passenger, but as well for you as a driver, in the sense that the more automatic will be the driver, the driver will have more time to enjoy his time. Vehicles need to be aware of the surrounding environment to take better decisions and to avoid incidents like the Tesla one described by Nuno. And for this, they will need to implement traffic efficiency services based on cooperative intelligent transport systems, CITS, and they have to improve safety. The more automatic driving assisted services will be enhanced with C-V2S, with vehicle to everything communication through the cellular network. And of course, the more sophisticated will be the vehicles, the cars, they will need to have frequent updates of software, frequent updates of capabilities to correct and to improve safety with frequent data. So even for the car owner, for the car manufacturer, it is good to have a channel to communicate with the vehicle in real time and to have this ready to create new services. Where we are talking about how connected the vehicle has to relate with everything around it in the surrounding. It's clear that once the vehicle has a SIM and the infrastructure like the traffic light has SIM, they have the ability to connect and share information one with others, and not only with the infrastructure and the cars, but as well with pedestrian and other vulnerable users. Basically, the advanced ADAS system are very egocentric. They are thinking only on the sensor they have embedded in the vehicles. But the new generations of ADAS services, connectivity will be an additional sensor, right? So this means that you cannot think in services that cannot consider not only the information coming from embedded sensors, but as well information coming from other sources of information, being road traffic authorities, being other systems in the road, being other cars in the roads, and so. In this link on the top left of the bottom left of the slide, you have a link to a video where Ola Borston, the vice president of research of our partner Veoneer, is speaking about this, explaining this in more detail, right? So, of course, these new flows of communication will create more data flows to be managed, and then the network had to be evolved to give place to have room to do that. This is not something that is going to happen in the future. This is something that is happening today, because some of the services that we are going to speak now can be done over 5G. Not all of them, because we need low latency, and so the better will be the network, the better will be the services. But this doesn't mean that we should stop until 5G should be deployed. So we can do things on 4G. We can do better things with 5G. We will add more capabilities with network slicing, and we are in the future with future generation of Gs, let's see 6G, 7G, and so on and so forth. This is not only a question of Ericsson. We need to collaborate with others, like in this case. I'm going to describe in more detail this case because it's important. This is a project we made with Telstra a couple of years ago, last year, when we created the first C-V2S platform. And this is the kind of services we create with that. This is a kind of storyboard, if you wish. The first point is the vehicle one approaching from the left has the traffic light in red, so it cannot cross
he cannot go through the intersection, but he's running on a high speed. So he has the risk of harsh braking and crashing with V2. V2 is granted, has access granted because the traffic light I2 is on green. But if he goes through the intersection, they are in risk on crashing with V1. So if all this information is shared across a cloud platform and the warning from V1 is composed and is sent to V2, then the dashboard in V2 can present the emergency, then the driver can react immediately and avoid the risk of crashing, right? Eventually, this action can be taken by the driver or can be taken automatically by the car itself, just to avoid any kind of distraction from the customer. So this is an example that can be applied to the Tesla case presented before by Nuno, where this kind of technology, sharing information between different vehicles, between different elements on the road, can improve safety. This is not the only case. We have plenty of them, and you have many information on the internet that we don't have time to check all of them, but here you have the link. Nordic Wave, this is a project in the north part of Europe with collaboration of Denmark, Norway, Finland, and Sweden. And there are some use cases that even today are being presented at this very same time. So you can check the videos and check which are the services that we can do. More examples are in the 5G car. This is a 5G car, which is, go back please, a moment please, 5G car is a project. Ericsson participated on that. It has finished last year, and we have developed a number of use cases, like making easy the line merging in highways and so, the see-through, line range sharing, and these kind of things. And of course, you have plenty of these in 5G AA. That is an association we belong to that is pushing for the adoption of these V2X technologies, right? So this slide is different from the ones before, because the idea here is that connectivity is not only relevant in the car when it's in the street, but before in the factory, as Nuno has said. But as well, it's important to take the car from the factory to the dealer through a connected port, like the port of Livorno and others. Finally, you have the car, you get the car, you buy the car, or you enjoy the car with a mobility company, and you enjoy the driving experience, activating different connected services, taking part of safer roads and traffic ecosystem, as we have described it, and updating frequently your vehicle with new software embedded on it. And finally, if you have a full monitoring of the car, all of the pieces of the car across the whole life, when the car reaches its end of life, then you can reuse, or you can have an idea of how all the pieces are being used, and eventually analyze if they can be used again, and reducing the rest of the car and providing new components and cheaper processes for new cars. With all of these stages, you can check again on this video that is put on the bottom of the slide. So that's all from my side. Thank you very much. Muito obrigada. Thank you very much. Yes. Yeah, okay. Thank you very much, Claudio and Ron, for your presentation and for the examples you have shown us. And now I'm changing to Portuguese. For one, it will be easier. For Claudio, more difficult. Because eu sou cético. It's the only thing I can say in Italian. Bem, então muito obrigada. Iria então agora passar a palavra, por favor, à Isabel, do Porto de Aveiro. Isabel, já estamos a vê-la bem e agora vamos ver se a ouvimos também. Sim, está-me a ouvir? Sim, Estão a ouvir? Está perfeito, está tudo bom. A câmara e o microfone, depois destas dificuldades iniciais. Bom dia, em primeiro lugar. Good morning for the international guests. Eu, em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite que foi feito ao Porto de Aveiro e, de facto, para nós é um desafio pensar o 5G. A minha apresentação vai mais para uma reflexão sobre as oportunidades e desafios futuros
que o Porto de Aveiro se depara e, de certa forma, abrir o palco para o que se pode fazer ainda em muitos portos semelhantes ao do Porto de Aveiro. Uma nota que gostava também de deixar é que o Porto de Aveiro detém também o Porto da Figueira da Foz, portanto são duas empresas autónomas, mas nós temos ambos os portos. Quando digo nós, é a sociedade anónima, a empresa, e por isso, quando falamos das oportunidades e desafios, obviamente que estamos a falar de oportunidades e desafios para ambos os portos da região centro de Portugal. E daí que apresento primeiro o mapa. Este mapa obviamente não serve tanto para o mercado nacional, mas para os nossos convidados exteriores, porque geralmente conhecem melhor o Porto de Leixões, Lisboa e Sines, só para termos uma noção que de facto temos o hinterland natural está para a região centro, para a zona de Castelo e Leão, e aqui de certa forma se vê o corredor ferroviário e o que nós designamos o corredor da rede transeuropeia de transportes. Eu passo a mostrar o Porto de Aveiro, portanto isto é um plano geral do Porto. Tem 5 terminais comerciais, 2 terminais dedicados ao setor da pesca. Estamos a falar de uma área de jurisdição de cerca de 1.726 hectares. O Porto nasceu e ainda hoje cresce com a indústria. E é aqui que eu acho que vem um link muito importante para aquilo que pode ser o futuro deste Porto, o futuro na diferenciação, porque nós trabalhamos muito perto com a indústria, ao contrário de muitos portos que têm uma filosofia, uma vocação para a exportação, para a contentorização. Obviamente nós também temos esse segmento em mira, mas entendemos que de facto o facto de ser um porto industrial permite aqui criar um ecossistema, digamos, de greenfield para a implementação da tecnologia 5G ou outras, obviamente, mas neste caso estamos a falar especificamente do 5G. Eu vou passar ao slide seguinte. Estão-me a ouvir? Estamos. Perfeitamente, sim. Desculpem, pareceu que a apresentação tinha bloqueado. Aqui é uma ideia só, estas imagens falam um bocadinho por si, a indústria está muito ligada ao Porto, o que vem é desde à vossa direita do ecrã o terminal de granéis líquidos, onde está a unidade de biodiesel da Prio, que é um dos nossos grandes clientes. Depois vem todos os sistemas, os silos de armazenagem de muitos dos clientes que são os clientes do complexo industrial de Estarreja, que estão no coração, digamos, do Porto de Aveiro, porque são eles de facto os nossos clientes cativos, se assim se pode dizer, desde a Bondalti, a Cires. Portanto, há aqui RNM, Adigal, há aqui um conjunto de empresas ligadas ao setor da indústria química que mostram também um elevado interesse, e há aqui uma relação muito próxima com estes players para entrarmos aqui num ecossistema de inovação aberta, Open Innovation. O que vem à vossa esquerda já é o terminal de granéis sólidos, e aqui temos uma estrutura que eu acho que pode ser interessante estudar, se ela ainda não está assente na tecnologia 5G, mas é uma estrutura totalmente automatizada. Estamos a falar de um terminal graneleiro, portanto vêm os silos e faz a expedição, tudo por via de um único computador, digamos. Portanto há aqui é totalmente automatizada, praticamente não tem mão humana para a carga e descarga de cereais. Depois ao lado também vem do vosso lado esquerdo outra unidade que se instalou em 2018 no Porto de Aveiro, que é uma unidade de construção de estruturas offshore da Silva Matos, e todo o restante de terreno que vem é um terreno disponível para a implementação de novas indústrias, portanto
tenho cerca de 45 hectares disponíveis para a implementação de unidades industriais e logísticas. E já falo um bocadinho deste projeto, que eu acho que é importante também para esta reflexão que estamos a fazer. Depois vem aqui o nosso terminal multiusos, que é um principal terminal do Porto, onde vem de facto o potencial de espaço, onde também percorre o comboio, a ferrovia percorre estes terminais e a capacidade de espaço para a exportação das estruturas eólicas, neste caso estamos a falar de estruturas onshore. Portanto, temos capacidade para chegar aos 5 km de cais e há de facto 66 hectares, há pouco falava dos 45 da zona de atividades logísticas e industriais, mas temos mais espaço disponível para a instalação de indústria e atividades logísticas. Isto é importante na lógica de que, se pensarmos, de facto, há aqui a longo prazo uma estratégia que temos que introduzir, que passa não só pela melhoria das acessibilidades marítimas, porque o desafio é maior, cada vez vamos esperar o crescimento do porto, o crescimento das dimensões de navios avisam que temos que de facto pensar num novo acesso marítimo ao Porto de Aveiro, e aqui vem o projeto que eu estava a falar, que é a zona de atividades logísticas e industriais, que vamos seguir para a segunda fase de infraestruturação. Nós acreditamos que esta zona é de facto uma zona única no país, portanto não há nenhum porto que tenha uma zona de atividades logísticas e industriais que permita ter uma frente marítima, um cais dedicado. Portanto, à Silva Matos, neste momento estamos a construir o cais dedicado para esta unidade e toda, eu não sei se veem o rato se eu mexer, não. Não. Eu vejo. Da imagem. Pronto, seria aqui nesta zona, será aqui nesta zona, portanto, que permite fazer a extensão do cais atual. O que é que importa aqui referir? É que, na verdade, não só estas indústrias que estão hoje, como o futuro, esperemos nós, das indústrias que se vão instalar, exigem aqui, de facto, uma gestão de stakeholders muito grande e, de facto, um projeto integrado que vise a conectividade, a descarbonização e os grandes desafios que se avizinham, exigem, de facto, haja aqui um relacionamento e uma colaboração próxima com todos estes players. E há aqui, de facto, um ecossistema, eu diria talvez o único porto que tenha um bocadinho este ADN é Sines, que obviamente tem as suas valências e é determinantemente o hub nacional em matéria portuária, mas nenhum de facto tem este ADN, e é aqui que eu quero frisar que de facto há aqui um ecossistema que é um greenfield onde se pode explorar muito a implementação destas novas tecnologias. E, portanto, passo para o ponto seguinte, que de facto o grande desafio para os próximos anos, portanto nós estamos a prever 21-23 um investimento de cerca de 30 milhões de euros, que é o desafio da digitalização e da descarbonização. E é aqui que entra de facto a necessidade de apontarmos de facto um roadmap. Eu gostava de felicitar, I would like to congratulate my colleague from Port of Livorno, because we recognize that's our goal. We need to look at the SDGs, the UN SDGs, in order that we could build our sustainability inside the port. And passo para português, para que sejamos de facto um porto inteligente e o que nós designamos o Smart Port. Portanto, o roadmap para a descarbonização e a digitalização vai estar na linha da frente de todos estes grandes projetos de infraestruturas que vamos implementar. Passo para o Porto da Figueira porque, obviamente, estes dois portos, importa dizer que movimentam cerca de 7,5 milhões de toneladas em conjunto. Também o Porto da Figueira tem aqui desafios de expansão pela frente e, obviamente, que traça com o Porto de Aveiro também a importância de nós fazermos o caminho para a descarbonização e a digitalização. Aqui há uma aposta clara também na melhoria
do acesso marítimo e a melhoria dos terminais da zona comercial. Portanto, estamos a falar aqui de um investimento de cerca de 22 milhões de euros num horizonte 23. E passo um bocadinho para a reflexão, porque o Porto de Aveiro, de facto, o 5G não pode ser visto somente numa lógica de automatismo de operações, é muito mais do que isso, não é? Se olharmos aos desafios que os portos têm e num ecossistema como o do Porto de Aveiro, tão rico com a indústria, com a ligação à indústria, o nosso objetivo é de facto a lógica de sermos smart, safe and sustainable. Adotámos isto de um projeto onde estamos ligados, um projeto europeu, que é o Docks the Future. No fundo, vai desenhar um roadmap para o que é que será o Porto do futuro. E aqui vem, de facto, não só a questão que já falámos dos automatismos das operações, mas a importância de nós reduzirmos as emissões de CO2, de reduzirmos as emissões de gases, termos as energias renováveis assentes no consumo energético do Porto, a gestão de resíduos, que é absolutamente essencial e que merece de facto aqui uma grande atenção para estudo, e é um desafio muito grande também no âmbito da eficiência e da sustentabilidade do Porto. Depois, mesmo o próprio shipping, os portos, a autoridade portuária tem a sua própria frota de lanchas de pilotos e trabalha muito de perto com as entidades, as empresas de reboques. Há aqui também um exercício muito grande para reduzir junto dos armadores e na frota que está dentro do Porto, reduzir estas emissões e termos digamos um mooring, a atracação de navios muito mais eficiente. E depois há esta lógica do shareholder value, do stakeholder value, isto é, se construímos com os stakeholders, nomeadamente com a indústria, programas que permitam de facto caminharmos para um porto mais smart and safe, acho que o 5G com certeza será uma tecnologia que nos ajudará neste caminho. Depois vem aqui uma relação que eu acho que é muito importante não esquecer, que é a relação porto-cidade. Há portos que têm este desafio muito mais pressionado, no sentido em que têm terminais de cruzeiros. Obviamente nós, quando somos um porto somente de carga e não de passageiros, os desafios são outros, mas não deixamos de ter uma comunidade portuária e uma cidade próxima de nós e, portanto, aqui a lógica é, se Aveiro e Ilha pretendem ser smart cities, o Porto tem que o ser e tem que acompanhar, e é este o nosso desafio, construir com a comunidade portuária e obviamente, com os cidadãos, com o comum local, um Porto que desenhe um plano para a sustentabilidade olhando ao futuro. E depois vem também a segurança dos trabalhadores, e aqui acho que o 5G tem um papel fundamental também. Em matéria de segurança, eu diria que é se calhar a primeira linha em que identificamos que de facto vem mudar a própria monitorização de tudo o que são os desafios de segurança de um porto, quando é uma área portuária grande, quando os terminais estão afastados. Há aqui um desafio de facto de nós conseguirmos monitorizar isto através das várias câmaras e dos vários sensores que ficam instalados no Porto, e de facto o Porto de Aveiro tem um grande greenfield e uma área muito interessante do ponto de vista territorial que permite de facto explorar o potencial do 5G para programas que visam não só a segurança dos trabalhadores, mas também a segurança das operações. Estava aqui a tentar mudar, ele parece que... Dizem que bastava. Sim. Eu retirei também isto de um estudo que foi feito pelo Porto de Hamburgo, que no fundo espalha aquilo que eu acabei de dizer, mas o que importa aqui é, de facto, eu achei interessante o Porto de Livorno, e mais uma vez congratulo, é que nós temos que olhar aos objetivos específicos para nos tornarmos um smart port.
E depois há as tecnologias assentes aqui, todas elas assentes naquilo que queremos construir. Mas, sobretudo, são os 4 grandes vetores, digamos, há aqui uns 4 objetivos gerais que são essenciais, que é reduzir o impacto ambiental do Porto, a gestão eficiente da infraestrutura, que, tal como o Porto Lisbona diz, nós, de facto, temos que dar resposta aos armadores, são eles os nossos grandes clientes na última linha, e, portanto, sem eficiência para os navios, de facto, não somos opção para um armador. E, portanto, é isto que tem que se construir. Por outro lado, a própria eficiência do transporte e da logística. Aqui não falo só de uma lógica, mais uma vez, de gestão de gruas ou gestão de pórticos em cais, de automatismos, mas a própria gestão da intermodalidade. E aqui entro no nosso primeiro piloto. Porto Aveiro é o primeiro porto nacional com um piloto 5G. Digamos que é um menino dos nossos olhos, cientes de que nós gostaríamos de ter muito mais. Portanto, é o desafio que lanço aos nossos tecnólogos, se pode dizer assim, que acho que o Porto Aveiro pode ser, de facto, tem um ecossistema ideal para ser palco para este roadmap, digamos, da digitalização e roadmap para assente na tecnologia 5G. Este piloto vem de um projeto europeu em que a Altice Labs é líder. Nós somos parceiros numa das atividades. A atividade não é mais do que um projeto piloto para uma passagem de nível de controle, de uma passagem de nível quando o comboio, a composição entra em Porto. Neste momento, nós até ao final do ano, a Altice com a EFASEC vão montar todos os equipamentos, toda a sinalização, sensores, etc., para preparar este projeto que, se tudo correr bem, aliás era para ser este ano, será testado em março, abril. É certo, isto será um piloto que, se correr bem, a perspectiva é que seja um produto comercializável. A IP está envolvida nisto, portanto a IP também é parceira no projeto, nós todos fazemos parte do Advisory Board. O que importa aqui reter é que isto vem mais uma vez chamar a dimensão da segurança, e como o 5G vem dar resposta à segurança. Portanto, aqui o maquinista conseguirá ver por um sistema, pelo seu tablet, do seu gadget, digamos, a aproximação à passagem de nível, e perceberá claramente se tem, digamos, semáforo verde para entrar com a composição no porto. Obviamente que isto é um sistema que pode ser escalável para outras passagens de nível, não tem que ser essencialmente portuárias, mas para o Porto de Aveiro, de facto, com o tráfego que tem em termos de caminhões, cargas, operadores, esta solução piloto é bem-vinda e esperemos que corra bem para que depois possa ser exemplo para outros portos a nível internacional, e penso que é esse também o objetivo deste projeto, é internacionalizar esta solução. Mas há muitos mais automatismos que podemos criar, portanto este é um primeiro. O nosso objetivo de facto é captar mais projetos e sermos parceiros, e portanto de certa forma queria deixar aqui o repto que o Porto de Aveiro tem todas as condições, até por uma razão que eu acho que às vezes a tendência é queremos fazer os projetos e construir estes primeiros passos de 5G, uma vez que ainda não é uma solução tecnológica na sua maturidade, mas está a dar os primeiros passos, em portos grandes. E eu aqui queria deixar o repto que é muito mais fácil, muitas das vezes, construir em portos pequenos. Aliás, eu diria que neste caso small is beautiful, e de facto nos portos mais pequenos torna-se mais flexível construir a solução, principalmente junto da indústria e dos stakeholders. Obviamente que falo de Aveiro como falo da Figueira da Foz. Digo de Aveiro, obviamente, também dado o ecossistema que tem, a ligação que tem à Universidade de Aveiro e todo o tecido industrial que envolve, portanto, que nos permite, que ainda por cima acho que é um tecido industrial muito aberto à inovação e à tecnologia, pelo ADN das próprias indústrias, e eu penso que há aqui, e aí também é o papel da autoridade portuária, de chamar, de atrair estes players para pensarmos juntos em soluções
5G que visam de facto a eficiência, a segurança e a sustentabilidade do Porto. Desafios para o futuro, eu diria aqui de certa forma retiramos alguns projetos que estão aqui, eu diria, em curso, ou que nós de facto identificamos. Nós vamos iniciar na próxima semana o nosso modelo de operacionalização de portaria no Porto de Aveiro. De portaria, são todas as portarias dos terminais, o objetivo é que sejam levantamento dos processos, qual vai ser o software, qual vai ser o hardware, e estamos certos que isto vai, obviamente, estamos a falar de automatismos, estamos a falar provavelmente não será, de instalação de sistemas CCTV de primeira geração, portanto, repensarmos todo o modelo de portarias olhando ao futuro. Portanto, para que seja um porto de facto ágil na gestão, na entrada e saída de caminhões, na entrada e saída de pessoas, e conseguirmos aqui criar um sistema que de facto mostre e alcance a maior eficiência do inland do Porto. Outro grande desafio que temos em mãos agora é que somos obrigados, vamos ter que monitorizar as emissões de CO2. Nós acreditamos que de facto aqui a sensorização, os sensores, a inteligência artificial vai ter que nos ajudar nesta monitorização. Nós não temos pessoas e o objetivo não é esse, que andem a monitorizar navio a navio todos os navios que entrem em Porto. Portanto, só com a ajuda desta tecnologia que podemos de facto fazer provavelmente a melhor monitorização, obviamente tendo em vista uma redução das emissões de CO2 no Porto. Depois há a gestão de resíduos, que também traz aqui grandes desafios associados. Os navios produzem muitos resíduos, os portos produzem muitos resíduos. Há aqui também um desafio da economia circular, e eu aqui acho que o 5G, de certa forma, pensando em soluções tecnológicas, pode vir a ajudar. Talvez aqui a robótica e a inteligência artificial, pronto, mas isso eu deixo um bocadinho o desafio aos tecnólogos, faço a expressão aos ITs, para pensarem um bocadinho nisto, ou até se calhar poderão já ter algum projeto nesta matéria. Depois há a questão do inland, que é de facto um porto como o de Aveiro, que tem ferrovia, rodovia e marítimo, portanto os três modos de transporte, traz inúmeros desafios para que de facto seja um porto eficiente no manuseamento e na cadeia logística das cargas. Portanto, aqui, e obviamente o marítimo, estamos a falar do shipping, já falámos aqui a questão de termos a nossa frota, que há aqui de facto desafios grandes para fazermos também a gestão e a monitorização da cadeia e das emissões de CO2 destes modos de transporte. Depois aqui a relação Porto-Cidade, já falámos, se o caminho é para cidades inteligentes, portanto o Porto tem que acompanhar. E é aqui que também deixo o repto, é quando pensam a cidade também têm sempre que pensar o Porto. Aliás, as grandes cidades, como sabem, do mundo só o são porque está lá um grande porto, porque senão não o seriam. E portanto, ainda que sejamos Aveiro e Figueira portos pequenos, a região cresceu porque o Porto cresceu também, portanto faz parte. E aqui termino. Obrigada. Obrigada, Isabel. Obrigada, já estávamos mesmo aqui em cima do tempo. Peço desculpa. Eu vou passar sem mais delongas então ao João. Muito bom dia a todos e muito obrigado pelo convite para participar. Então, se podíamos passar já ao próximo, se não se importa. Claro que Nós sim. na Brisa, no grupo Brisa, temos o próximo slide, por favor. Não consigo. Ops, agora já foi rápido demais. Era o que a Isabel estava a dizer há pouco. Boa. Aqui estamos. Nós na Brisa, no grupo Brisa, temos um grande orgulho porque consideramos que somos dos pioneiros dos Connected Cars. Já foi nos anos 90, portanto há umas décadas atrás, que iniciámos o primeiro pórtico da Via Verde. Na altura a Via Verde era uma marca, hoje em dia é uma empresa, e através da Via Verde e também da nossa empresa tecnológica, a A2B, ao longo destes anos estamos em várias frentes, com a visão dos carros autónomos, que agora com a introdução do 5G vão ganhar um outro nível de desempenho. Eu pedi então para passarmos ao próximo slide. Nós, nestes projetos,
temos várias frentes, temos a frente da sensorização das autoestradas, temos de uma maior eficiência da gestão do tráfego, de uma maior eficiência da gestão das nossas infraestruturas e nos últimos anos a visão da Brisa de alguma forma evoluiu e, portanto, não queremos estar só focados nas infraestruturas, mas também nas pessoas. E, de alguma forma, como tem acontecido pelo mundo fora, nós temos passado muito da nossa informação e da nossa relação com o cliente, não só da caixinha da Via Verde que toda a gente conhece, para as apps, para os aplicativos. Ora, aquilo que eu vou partilhar convosco, e podia passarmos para o próximo slide, por favor, é uma destas frentes em que é uma consequência para nós da evolução do ciclo da Via Verde. Portanto, a Via Verde inicialmente só fazia uma função, que era a função de controle de tráfego e cobrança de portagens, e a partir daí houve uma grande evolução em que hoje em dia, com a Via Verde e depois com os aplicativos da Via Verde, fazemos um determinado número de coisas, como entrar em parques de estacionamento, utilizar o ferry ali de Troia ou pagar o estacionamento de superfície. E, portanto, é neste sentido da agregação de valor que aparecem estes projetos dos Connected Cars. Podia passar para o próximo slide, por favor. Então aqui neste projeto os Connected Cars e a visão dos carros autónomos andam de mãos dadas. Aliás, muito daquilo que eu vou falar, a base da apresentação que o Juan nos fez é também a nossa visão. E, portanto, a utilização dos veículos como um serviço, a utilização dos carros autónomos, e nós, juntamente com o Grupo Fidelidade, lançámos um desafio que também tem muito a ver com a possibilidade dos carros autónomos no futuro, que é a questão dos seguros telemáticos. E para isso, pedi então para continuarmos com os slides. E para isso, aquilo que nós decidimos com a Fidelidade era dar os passos para podermos, num futuro, o seguro não ser um seguro anual, e não depende só da tecnologia, também depende da regulação, mas passarmos a ter um seguro telemático, ou seja, também um seguro on demand. O próximo slide, por favor. Pronto, o que é que nós fizemos para já? E estamos muito perto de fazer o lançamento comercial desta primeira abordagem para a visão dos seguros telemáticos, é a monitorização, e foi um projeto que fizemos com a nossa tecnológica, com a A2B, é a monitorização da condução. A monitorização da condução, na nossa opinião, é um primeiro passo para os Connected Cars. Ainda não estamos a monitorizar o veículo, estamos a monitorizar o condutor e, portanto, todos os passos da condução, e nós desenvolvemos um aplicativo que, com a introdução do 5G, passará a ser naturalmente muito mais eficiente e com muito maior capacidade de recolher informação, mas já hoje recolhemos informação da condução, acelerações, travagens, tempo de condução, velocidades, se o condutor está a conduzir, a falar ao telefone ou não, e tudo isso lhe vai estabelecer um scoring, e em função desse scoring, hoje, numa primeira abordagem de seguros, nós conseguimos lhe oferecer um seguro que é influenciado a nível de preço, com descontos, pela monitorização da sua condução. Aquilo que queremos, e eu pedia para passar o slide, por favor, aquilo que queremos no futuro é cada vez ter mais ofertas de seguros em função desta experiência digital. Qual será o próximo passo? E pedia para passar o slide. O próximo passo é nós passarmos da monitorização do condutor para a monitorização do veículo. E a monitorização do veículo vai nos permitir, e como eu falei no início, depois pôr os veículos a conversarem uns com os outros e com a nossa infraestrutura. Isso, em relação à gestão do tráfego e à visão dos carros autónomos, é um passo fundamental e, como disse, a introdução do 5G vai permitir alcançarmos esse objetivo, mas também nos vai permitir estarmos em condições, então, juntamente com o nosso parceiro Fidelidade, de poder fazer uma oferta de seguros verdadeiramente telemáticos, ou seja, o seguro em função
do percurso que o cliente está, ou que o veículo está a percorrer. Dia para passarmos mais um slide. Pronto. E, portanto, qual é que é a nossa visão a partir dessa altura? É acrescentar valor. Portanto, para além da gestão da condução ou da monitorização da condução, nós podemos permitir, através aqui já de um dispositivo dongle na ficha de diagnóstico do veículo, podemos acrescentar valor não só em relação à monitorização da condução, como eu dizia, mas também à gestão do ativo. E a gestão do ativo pode ter variedíssimas frentes, nomeadamente à gestão do equipamento. Mas um ponto muito importante é uma base para que os veículos possam conversar entre eles e possam conversar com a infraestrutura. Eu pedia para passar mais um slide. Pronto. E este é só o resumo e, portanto, fazendo aqui um pequeno resumo, o que é que nós vemos? O que nós vemos é que, com a introdução do 5G, muitos dos projetos que nós temos vindo a desenvolver, inclusivamente a fazer experiências, nós, o ano passado, aqui perto de Lisboa, na CREL, fizemos uma primeira experiência com carros autónomos, veio uma equipa da Alemanha e uma equipa de Espanha, portanto, a nossa visão na Brisa é trabalharmos em várias frentes com o mesmo objetivo e, portanto, esse mesmo objetivo, esta introdução do 5G vai nos permitir não só acelerar estes processos, como mais facilmente pôr estes projetos a conversarem uns com os outros e mais rapidamente apresentarmos soluções ao mercado, em que a primeira é esta, como eu falei, da apresentação comercial da App Smart Drive, que nos vai fazer um primeiro nível de monitorização da condução. Muito obrigado e acho que passamos às perguntas, não é? Exato, muito obrigada. Já não temos muito tempo, temos aqui 16 minutos, tivemos aqui um ligeiro atraso. De qualquer das formas, também algumas das questões que nos foram aqui colocadas, também temos estado aqui a responder. Tínhamos aqui uma questão sobre o sistema LIDAR, a propósito do exemplo que tinha sido mostrado e que o Juan já fez o favor de também ajudar a responder e, portanto, como não vamos ter aqui muito tempo, eu ia já abordar o Nuno sobre a pergunta que foi feita aqui pelo Francisco acerca das redes live em operação da Ericsson, quantas é que são standalone e qual a perspectiva de crescimento destas redes no próximo semestre. Se bem que, pronto, no próximo semestre, isto também relacionando com aquilo que é a disponibilização da rede 5G, não é? Da comercialização. Certo. Ou da atribuição de licenças. Antes da comercialização, a atribuição de licenças. Sim, sim. Bom, a nível global, eu tive a oportunidade de referir já que, portanto, temos os tais 113 contratos 5G e 65 redes live. Dentro destas... Portanto, não, desculpa, podes repetir o número, não ouvi bem. Temos 113 redes, portanto, contratos de 5G a nível global e 65 redes live. Ok. Pronto, mas isto, portanto, abrange todo o ecossistema, digamos, da rede rádio, core. Se formos a falar especificamente das redes core e das core standalone, e para quem, portanto, se calhar não tem esta informação para tentar perceber, portanto, o 5G vai ter um arranque inicial com o chamado 5G Core non-standalone, portanto, que vai ser, digamos, os primeiros rollouts vão ser feitos com esse core, em que vai já permitir, portanto, a grande largura de banda e velocidade de internet alta, mas se estivermos a falar dos casos, dos use cases de baixa latência e de grande disponibilidade, aí efetivamente é preciso mudar a rede para ter o chamado 5G Core Standalone, ok? Nesta situação nós temos cerca de 30 contratos globalmente, especificamente para 5G Core Standalone, e 5 deles estão live, e estamos a fazer mais cerca de 130 trials e POCs, um pouco por todo o mundo. Portanto, é uma evolução natural, okay, em que efetivamente os operadores vão colocar primeiras frequências disponíveis do 5G, mas depois esta migração, digamos, para o tal 5G Core Standalone, que vai permitir estas latências e todos estes casos de uso que estamos aqui a ver, portanto, vai levar o seu tempo nos próximos meses. Eu não tenho aqui, efetivamente, a previsão forecast para os próximos meses, mas garantidamente destes 30 contratos vão ficando cada vez mais redes live. A também dizer que, à parte disso, temos também
as chamadas redes privadas, não é? Que são usadas nestas indústrias todas. Portanto, e muitos desses use cases que estamos aqui a falar são redes privadas que estão a ser construídas nestas várias indústrias. Claro. Bem, Nuno, Nuno e principalmente, agora porque eu sei que vocês também têm uma opinião sobre isto, não é? Portugal tem historicamente sido um pioneiro no setor das telecomunicações e recentemente temos visto os operadores e o regulador aparentar viver num clima de tensão em relação à introdução do 5G no mercado nacional. O que é que a Ericsson espera deste desfecho ou daquilo que seria bom para o mercado nacional em termos de arranque do 5G, da atribuição de licenças? Não, obviamente que o desejável é fechar o processo o mais rápido possível e começar a fazer, digamos, o rollout das redes. Portanto, do ponto de vista tecnológico, nós como fornecedores estamos perfeitamente preparados, assim como os operadores e parceiros em Portugal. Portanto, não há aqui uma questão técnica, tecnológica, do ponto de vista de limitação. Sim. Quanto mais cedo se fizermos, mais cedo vamos poder fazer todos estes trials e toda esta evolução, porque isto, Claro. no fundo, esta situação de baixa latência, digamos, que é preciso para muitos destes casos de uso, é algo que não vai estar disponível no momento zero, não é? Claro. A cobertura é uma coisa, mas, portanto, todos estes trials e todas esta infraestrutura vai levar o seu tempo. Portanto, quanto mais atrasarmos, mais atrasamos Sim. todas estas expectativas que são criadas por estas indústrias, nomeadamente o Porto de Aveiro e tudo mais. Portanto, é um atraso. Portanto, Claro. que temos Mesmo que ao nível minimizar. daquilo que não é, mesmo ao nível daquilo que era a estratégia do 5G da Comissão Europeia, não era? Que estimava, que procurava que até ao final deste ano cada Estado-membro tivesse uma cidade com infraestrutura 5G aptas e funcionais, e que nós chegámos até a ler notícias sobre termos cidades no interior e cidades no litoral. E, portanto, também a esse nível existe aqui uma expectativa do mercado, quando é que podemos ter esses projetos piloto em pleno funcionamento e mais alargado, para que não seja só o Porto Aveiro e quer dizer, nós na PDC temos vindo a trazer para aqui alguns protagonistas destes projetos para de alguma forma procurar demonstrar as vantagens do 5G, que as pessoas basicamente associam a maior largura de banda ou maior espectro de comunicação. Ninguém ainda tem a percepção global de todas as vantagens e o que é que isso pode ocorrer. E hoje, não é? Com a indústria automóvel e com a indústria portuária, nós conseguimos também perceber até o próprio impacto ambiental. Quer dizer, são vários, mas até o próprio impacto ambiental que isto possa ter nos vários setores. Acho que foi uma demonstração e daquilo que o João também falava, do próprio negócio dos seguros. Nós conhecíamos o projeto da fidelidade e convosco, não é? Aliás, foram concorrentes do Portugal Digital Awards. João, não foi? Espera, está sem som? Concorrentes e vencedores. Exatamente, eu estava achando que o João dissesse isso. Concorrentes e vencedores do Portugal Digital Awards. E, portanto, diga-me uma coisa, em termos daquilo que foi a aceitação no mercado... Nós estamos em processo de piloto até ao fim deste mês. Okay. Nós agora é que vamos avançar em novembro com, vamos lhe chamar, o lançamento comercial. Pronto. E com as duas componentes, obviamente que o objetivo final também é vender seguros, mas muito a sensibilização dos condutores para monitorizarem a sua condução. E é essa monitorização e essa consciencialização que depois também nos vai permitir ter mais confiança, e aqui a responsabilidade é mais do lado da fidelidade, para começarmos a ter, eu disse na minha apresentação, vai depender muito também da regulação do setor dos seguros, mas começar a ter produtos diferenciadores que permitam dar passos em frente para a automatização. Sim, como dizia, o facto do 5G poder relacionar mais facilmente a condução com a sensorização, não é? Das cidades, o 5G tem vantagens enormes, que é o real time, e mais do que o real time, a quantidade de dados que nós podemos processar em real time. Claro. Não, é porque também, mais uma vez, quando se fala em condução autónoma, pensa-se muito naquilo que é os sistemas de segurança, porque é aquilo que afeta mais rapidamente uma pessoa. Mas em termos daquilo que é a reação que o 5G pode despoltar num sistema de condução, um sistema eletrónico pode chegar a ser 200 vezes mais rápido que um ser humano a reagir, não é? E, portanto, pode ser muito mais seguro
E depois o facto de haver toda esta base de sensorização também das estradas e dos outros veículos pode manter um fluxo de trânsito mais constante possível e evitar muitas transmissões de CO2, não é? Reduzir. A questão é exatamente essa. Viaturas autónomas, não necessariamente só carros, mas viaturas autónomas há muitas. O problema é como é que elas coabitam umas com as outras e coabitam com as não autónomas. Claro. E aí é que o real-time e a capacidade de banda, eu não sou técnico informático, mas aí é que é o grande desafio. E, portanto, aparentemente, o 5G vai nos ajudar a resolver boa parte destas questões. Claro. Isabel, e lhe pedi para ligar também o seu microfone. Sim. Que é eu quando estamos a ouvi-la. Quando estava a ouvir a apresentação dos vários, até do projeto que tem e que eu sei que também foi alvo daqui a alguma cobertura, era lá que eu tenho que desligar a minha campainha, que coisa inoportuna. Mas olha, o que eu lhe queria perguntar é qual é o impacto que isto pode ter na gestão dos trabalhadores, dos portuários, a introdução do 5G? Certeza que deve levantar temas. Bem, quando falam de trabalhadores portuários, há vários tipos de trabalhadores, desde os estivadores às equipas, agentes de exploração, manobradores, etc. E, obviamente que traz impactos, há sempre uma relutância na lógica de pensarmos que a máquina vai substituir o homem, mas eu acho o contrário, eu acho que isto só vem a criar novas competências. Sim. E é o grande desafio, é que nós temos que ter as competências em terra para dar resposta a estes desafios tecnológicos. Claro. E aí eu acho que a autoridade portuária com os grandes operadores portuários, não é, que estão em Porto a realizar as operações, tem que ter muito no seu enfoque do roadmap desta disrupção, a formação e a capacitação. Portanto, eu diria que eu sou muito positiva, acho que há sempre uma relutância, porque historicamente os portos são mecânicos, não é? Sim. E estamos a abandonar a mecânica para ir para a inteligência artificial e se de facto isso nos vai, a mão de obra pesada deixa de existir para termos uma mão de obra com capacidade técnica, com competência. Claro. E há um aumento de segurança no trabalho, não é? E da redução dos acidentes de trabalho. Isso mesmo, sobretudo isso, e acho que do ponto de vista da segurança a gestão do risco é extremamente importante e portanto é aí que temos que cativar, não é? Porque assim eles estão certamente mais seguros. Claro. Nuno, eu não sei se era possível saber, pelo Cláudio, ou mesmo se o Nuno sabe, do Porto de Livorno, que tem já mais desenvolvimento deste projeto, o que é que foi feito a este nível de capacitação dos trabalhadores? Sim, aqui se calhar era melhor o Cláudio, que tem mais os detalhes deste use case, responder. Cláudio, there is a question for you. Yes, Claudio, I was just asking, I was just speaking with Isabel regarding the challenge for workers in the port with the introduction of 5G technology. We guess that there will be a shift in the kind of skills those workers need to have. Did you have any kind of project in terms of reskill the workers that you can tell us about, of new skills that they have to gain? Of course. Well, one of the criteria that you need to take into consideration is to create minimum disruption to the operation and the people. And when you bring digital information in the end of operator, you need to provide easy to use user interfaces and tools. This is a critical part of the work. I would say that the reskill has been focused more on those changes in the activities that have streamlined the operation and reduced the cycle time because technology must be easy to understand and use. So it's not much a matter of IT skills. Yes. It's a matter to understand what are the key performance indicators that the operator has to focus on. So this is very important. And using wireless connectivity make it possible to distribute information more easily. Okay, thank you, Claudio. And Juan, to end our discussion, we know that automotive industry it's more today
how you say, as fábricas, ajuda-me, Nuno. As fábricas são muito mais automatizadas. Factory manufacturing. Yeah. Yes, the factories are more automized, so workers are more technology. They are used to have the technology work side by side. So do you think that for the 5G initiation in the automotive industry and the factories by itself, we also need to have a reskill program for the workers, or you think it would be smoother, the introduction of 5G? I think more or less the response is the same than Claudio. It's not a question of technology, it's a question of define the appropriate jobs to do in this new twin, so to say, manufacturing facility, right? Yes. So they don't need probably to know the internalities of 5G. Of course, they have to use tools in an easy way, as Claudio said, but probably the point is that they have to refocus their day-to-day activities with different KPIs. So yes. I was just making those questions regarding the automotive and the ports industry, because we know that one more than the other as afraid of losing jobs to the introduction of technology, and we see that the kind of jobs that will be created are more skilled in terms. That's why I was asking. There will be a shift naturally. Yeah, but I mean, the point is that probably some works we are performing right now we are going to disappear in 10 years, 15 years or so. Yes. Of course. So in the opposite, our work will be more creative, we can bring more value, because still, and let's say in the next 20 years, robots cannot behave like a human. I expect, I hope. we don't want to live the singularity moment. I hope that we will not be alive. So I will end in English so that I can speak to all of our speakers today, and I will really would like to thank you for your participation and for the sharing of your insights and the job that you are conducting. That is really important to the 5G deployment around Europe, and particularly in Portugal. And also to thank our participants that have joined us today, and ask you if you kindly can do the questionnaire, the survey, the satisfaction questionnaire that will pop up at the end of this webinar. And shortly we'll share in a newsletter the video of today and the presentations of the speakers that we want to share that with our viewers. So thank you very much, and hope to see you soon in the next EPDC events. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bye. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you.